Sizomafo, Herbarushif, Sedo, Kralevi, Resumeri, Sudo, Azumermil, Sei, Raunatsi. Mais alguma coisa, John? Acho que é isso, cara. É isso. Então, encerramos aqui Tenet, né? Mais um episódio do Christopher Nolan. Espero que tenha ficado à altura aí do filme. Eu sei que a galera curte demais o diretor, né? Espero que vocês não fiquem com raiva de mim. Espero não ter perdido, né, alguns amigos lá, inclusive do grupo do Telegram lá, o Nicolas e o Caio, que eu sei que são muito fãs do Oppenheimer, né? Mas do Oppenheimer, não, também do Oppenheimer, mas do Christopher Nolan, né? Christopher Nolan. Né, a galera curte bastante. Eu curto o Christopher Nolan num estágiozinho um pouquinho abaixo, mas é um diretor intrigante. E ele nutre o mesmo amor pelo cinema que eu nutro. Então, até por isso eu respeito muito o diretor. Gosto muito do Christopher Nolan. Então a gente encerra aqui o nosso episódio de Tenet. Beleza? É isso aí, fechamos. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final com a gente, né? Grande abraço e até o próximo Cashback Hype. Aí sim, de aniversário. Vai ser muito especial, então contamos aí com a presença de todos vocês. Grande abraço, galera. Valeu! Valeu, tchau! Começando esse bloco aqui para falar desse filmaço para uns, não tão bom para outros, vamos comentar sobre isso também. John, foi um período bastante difícil das nossas vidas, mas também foi um período ali embrionário para a criação do Cashback, né, meu amigo? Foi mesmo, cara, foi mesmo. Foi o período ali que a gente ficou... foi a transição ali, praticamente, né, A Edu? gente estava lá no outro podcast. né? Tava no finado, e aí a gente, cara, vamos fazer isso. Acho que o grupo já até existia, se eu não me engano, o grupo que nós temos nosso, né? E a gente falou, cara, vamos fazer isso da forma que tem que ser. Tô tentando ver a data aqui. O grupo que a gente tá hoje ainda não existia, mas até porque teve outras coisas que aconteceram mais pra frente. Mas a gente tava nesse período. A pandemia, cara, assim, foi um período muito ruim em certos aspectos, em sua grande maioria, né? Principalmente por conta da doença em si. Mas para aqueles que ficaram, para muita gente, foi um período de realmente mudança, né? De pessoas que, cara, a gente tem que mudar. Então, a gravação de podcast pra gente foi uma mudança, foi algo que começou a mudar. O cinema começou a mudar um pouco, a questão do que queriam fazer, né? Qual que era o objetivo, e fecha sala, e abre sala, e ninguém vai voltar pro cinema mais. Então foi um período bem complicado, cara, mas pro Cashback foi muito bom, assim, porque a gente começou a colocar a cabeça no lugar e definir um monte de coisa bacana, cara. É isso aí, a gente nem pensar. Eu tinha, assim, uma ideia, porque eu sempre curti muito podcast, eu ouço podcast desde 2008, John. Então, tem bastante tempo. E eu sempre quando a gente gosta de um podcast, é bem interessante, porque a gente está ouvindo ali e a gente meio que participa do papo. Eu já cansei de me pegar discutindo com as pessoas que estão falando. Total. Né? Você fica louco para participar do papo. Então, eu sempre tive essa ideia. Eu gosto muito de cinema, né? Eu tô sempre ali vendo filme e tal. Nessa época eu não estudava tanto, era mais aquela coisa de assistir mesmo o filme. Que a gente brinca que é o assistidor de filme, não é cinéfilo, né? A gente assiste muita coisa, mas de parte técnica a gente entende, né, pouquíssimo até a gente se aprofundar mais nos estudos, mas sempre tive esse sonho. E aí, né, teve essa coisa da pandemia e surgiram muitos podcasts nessa época, né? As pessoas estavam em casa, tinha muita live também de artistas, né? E aí as pessoas começaram a produzir conteúdo e aí a gente entrou nessa leva aí. Cashback foi criado em 2 de setembro de 2021. Semana que vem a gente vai estar fazendo aí 4 anos, vamos ter um episódio comemorativo aí bem bacana, né? Em setembro aí, 4 anos, cara, passa rapidinho, daqui a pouco a gente tá aí com meia década de podcast aí, né? Se somar com o outro, então, aí dá mais tempo ainda, a gente ficou 1 ano e pouquinho lá no outro podcast, e por todos os problemas lá, né, John, a gente tem que ser também, né, justo, foi um período de aprendizado, a gente Foi uma escola, aprendeu foi uma baita a fazer escola. podcast, então não posso dizer assim, só me atrapalhou ter participado lá do outro podcast e tal. Não, a gente aprendeu bastante coisa, aprendeu até com os erros, né, que eram cometidos lá no outro podcast, pra gente ter o nosso e fazer da forma que a gente sempre quis aqui, já tá aí 4 anos, né, Cashback com mais de 2 milhões de plays aí, né,
bastante sucesso. Já teve período que a gente estava em terceiro lugar aí na Amazon, no mundo, né? Nem no Brasil, na frente de podcasts né, de CNN, de Globo e tal, né? Podcasts que são grandes, de canais enormes aí. A gente esteve na frente, então foi, né, esse período aí justamente com o lançamento do Tenet. O Tenet foi um pouco antes, né, da criação do Cashback, foi um ano antes, mas foi um período bem interessante ali, e o Nolan forçou a barra. Com todas as críticas que eu faço ao Nolan, talvez do Cashback, talvez eu seja a pessoa que menos tenho, né, o apreço pela figura do diretor, né, o John eu sei que curte muito, o Nicolas curte mais ainda, é o diretor que ele mais gosta, o Rodrigo eu sei que curte também, eu gosto de algumas coisas dele, outras coisas não, mas tem uma coisa que eu mais gosto no Nolan, é fazer filme para cinema, né? O cara faz filme para cinema, a gente que ama cinema, e ele gosta de filmar, né, com tecnologia legal, ele gosta muito de efeitos práticos, né? Ele não gosta tanto de utilizar efeitos especiais. No Oppenheimer teve muito disso, apesar de ter usado em cenas que ele diz que não tinha, a gente sabe que tinha, mas ele procura usar sempre muito efeitos práticos, e isso eu acho muito interessante. E esse bater pé para lançar no cinema, tanto que o Tenet era para ter saído na HBO Max, né, John? Sim, ia direto pra lá. Mas e isso, cara, é interessante porque o estúdio deveria ser, nesse caso do Tenet, né, o que bateria o pé pra ir pro cinema. Porque o que acontece? Tenet foi um dos filmes mais caros. Foi o filme mais caro do Nolan, tirando a trilogia do Batman, né? E assim, o estúdio que deveria falar, não, cara, a gente gastou muito, isso vai pro cinema. Mas não, eles queriam colocar, porque na época também tava lançando, né, o HBO Max, que foi quase que convenhou muito, né? Porque assim, a Warner tava lançando o seu próprio streaming quando começou a ficar todo mundo em casa, então era a coisa perfeita. Eu lembro que Mulher Maravilha foi direto, foi tipo uma semana, foi direto. O Esquadrão Suicida foi direto, que é bem depois. Episódio, né? Exatamente. Então, mas o Nolan não, cara. O Nolan bateu o pé e falou, não, isso aqui vai direto pro cinema, tem que ter um tempo no cinema. E eu lembro que foi pro cinema, ainda ficou um período sem estar em lugar nenhum, e depois começou a ser vendido online para depois entrar no streaming, como é feito hoje em dia, né? O Nolan lá atrás bateu o pé. Assim, considerando o período de pandemia, eu não sei se foi a atitude... É como você disse, Edu, ele gosta de cinema ao ponto de, às vezes, ser irracional. Isso pode ser bonito, entendeu? O cara ama tanto o cinema que ele fala, não, isso aqui tem que seguir o rito que tem que seguir. Eu fiz um filme para o cinema, poucas pessoas vão conseguir assistir, mas vai pro cinema. Show de bola, entendeu? Não sei se foi mais inteligente, porque eu, por exemplo, tava doido pra assistir o Tenet, né? Porque, assim, era o Denzel Washingtonzinho, entendeu? Era um filme sobre viagem no tempo que eu gosto bastante. E tinha toda aquela coisa da teoria de que esse filme e tal, tava super animado. Mas acabou que eu não conseguia assistir e tive que esperar, entendeu? Eu não ia assistir. Teve bastante na época aquele Can Rip, né? Que era o pessoal que filma a tela do cinema. Mas eu falei, cara, eu não vou assistir o filme dessa forma. Não é nem tanto pela imagem, mas pelo som. E eu sei que o som tem toda uma questão dentro do... o som desse filme é fundamental. Eu sei que o som... O Nolan gosta muito dessa questão de ambientação dentro do filme. Eu falei, eu vou pelo menos esperar, né? Já que é pra assistir em casa, eu vou esperar uma qualidade top. E aí esperei e assisti em casa. Mas é isso, cara. Tipo, eu gosto de cinema, eu amo cinema, a tradição é essa, e eu vou fazer e acabou, e beleza, cara. Eu bato palma porque é um cara que honra, entendeu? Tu pode xingar o Nolan de super explicativo, de trocentos problemas que o cara, mega expositivo, trocentos problemas que o cara tem. Tu não pode falar que o cara não cumpre com o que ele fala, não gosta, não tem tesão no que ele fala, no que ele faz, porque ele tem, cara. Ele é uma parada, ele é um cara realmente muito genuíno no que ele faz, no que ele produz. Exatamente. A experiência que eu tive foi de cinema, porque eu, na época, morava no Recreio, aqui no Rio de Janeiro, e eu tinha muita amizade com os funcionários ali do cinema que eu frequentava, e aí o que eu fiz? Quando estava tendo a sessão de Tenet, a gente, obviamente, não queria sair de casa, por questão de segurança, tinha um filho pequeno, né? E aí eu liguei pro cinema e falei, cara, alguém comprou ingresso pro Tenet? Aí o rapaz lá, não, ninguém comprou. Eu falei, então eu vou correr aí pra assistir. Aí assisti numa sala só pra mim, numa sala vazia, e é um filme pra cinema, né? O Nolan gosta de filmar em rolo, mesmo em 4K, em IMAX e tal, ele gosta de filmar em rolo, tanto que a gente até brinca, o rolão do Nolan, né? E teve muita essa brincadeira lá no Oppenheimer, né? Aquele rolo gigantesco do filme. E você vê, cara, que essa qualidade, ela transpõe ali pra tela, em matéria de imagem,
matéria de som, apesar desse filme ter um pequeno problema ali de som, até porque é um filme que você, né, tem muitas falas ali que você tem que pegar, e aí, às vezes, a trilha sonora ela ofusca um pouquinho o que está falando ali no filme. Tanto que a gente estava até comentando, né, John, antes da gente assistir, que esse filme, até porque eu não sou fluente na língua inglesa, eu até vejo as coisas em inglês, consigo entender e tudo bem, mas não sou super fluente. E aí, justamente por esse problema do som e por ter muitos detalhes, esse filme é um que você assistir ele em língua original e depois assistir no dublado, ele tem um complemento entre uma coisa e outra, porque você consegue pegar mais detalhes, né? Acaba que é interessante, mas eu consegui ter a experiência do cinema e mesmo num período de pandemia, que é um período tão difícil aí, né, para todo mundo, ninguém estava indo ao cinema, demorou muito, depois que o cinema abriu, tinha aquela coisa de era um lugar sim, um lugar não, né, para você assistir, sessões limitadas, e aí entre uma sessão e outra tinha que ter intervalos maiores para higienização das salas, tinha muito isso. E esse filme ele conseguiu fazer mais de 100 milhões de bilheteria, mesmo com todas essas dificuldades. O Nolan bateu o pé a ponto de ele ter saído da Warner. O filme seguinte dele, que foi o Oppenheimer, que foi o filme que consagrou ele aí no Oscar, deu o Oscar pro Nolan pela primeira vez, né, como diretor. Ele já fez pela Universal, e aí ele conseguiu fazer à risca tudo aquilo que ele queria fazer na Warner. Porque, aí falando de questão de cinema, de janela, eu também, nesse ponto, eu sou muito Christopher Nolan. Porque ele acha que a janela não tem que ser de 3 meses, nem de 1 mês, nem 45 dias. Tem que ser, cara, 6 meses mesmo, para a pessoa ter a experiência do cinema. Agora, por exemplo, mesmo, a gente teve a experiência, né, John? O Superman lançou no cinema, tal, já tá no digital, cara. Né? Já saiu em digital, você já consegue assistir digitalmente. Depois que sai do digital, você sabe, né? Você já consegue ver o piratão, não tem como, em qualidade 4K. Então tem muito disso. Sim. E o Nolan bateu o pé a ponto dele ir para o Warner, agora vai lançar mais um filme dele, o Odisseia, né? Universal. É um filme que eu tô apreensivo, porque a gente sabe quando acontece de você reunir um elenco muito grande, é difícil você conciliar tantas estrelas, até por questão de ego, né? Tantas estrelas ali fazendo um filme ali, é quase um We Are The World, né? Em matéria de cinema, que são tantos artistas conhecidos ali, artistas, né? Alguns só têm nome porque são coisas pop, outros têm nome porque são grandes atores, então tem bastante coisa aí interessante. Eu posso dizer que eu tô no mínimo intrigado e interessado para assistir esse filme. E quando... Pode falar. E é um filme, Edu, que o Nolan vai ter que sair da zona de conforto, né? Porque a gente tá falando de criaturas místicas. Não dá pra você racionalizar essa história, pelo menos não da forma que a gente entende que deve ser contada, né, cara? Que é a história original. Então não dá pra você racionalizar tudo ali. Tem elementos místicos e mágicos dentro da história. Só fazendo um adendo nessa questão que você comentou, que o James Gunn, ele se torna cada vez mais um baita de um mentiroso, né, cara? Porque assim, não vai ser igual a Marvel, aí ele lança um filme, e aí ele corta a janela do filme por conta da próxima série que tá lançando. E ele falou isso, olha, eu cortei o tempo de exibição de Superman porque Pacificador vai lançar e você precisa assistir o Superman pra assistir o Pacificador. Ah, cara, vá a merda, né, cara? Pô, tu imagina, Edu, imagina você há 10 anos atrás falando pra você, cara, Superman vai ser cortado do cinema porque o Pacificador vai ter uma série. Ah, cara, quem é Pacificador? Pô, pelo amor de Deus. Com todo respeito, John, a gente tá na nossa bolha, aí na nossa bolha ela repercute. Mesmo na nossa bolha não repercute, meu Deus do céu. Eu mesmo tô cagando pra Pacificador, cara, na moral. Cara, eu nem vi o primeiro episódio ainda completo. Eu assisti metade, dormi, porque eu tava achando meio chato, vou ser sincero, não tava gostando muito. Até porque o John Cena, cara, é aquilo, né? Beleza, ele fez aquela primeira temporada, inclusive... falando em arrependimentos do Cashback, eu me arrependo de ter feito episódio de Pacificador, vou ser sincero, porque, porra, não combina em nada com o nosso conteúdo, né? Uma coisa que ficou meio ali fora, off-top total, né? E se você ouvir o episódio, nem ouça, cara, porque não tá tão bom, não. Não tá. Vou ser sincero. Mas, cara, Pacificador com o Superman, e tava dando uma bilheteria legal, tá chegando a 600 milhões a bilheteria do Superman. Não chegou no bilhão que muita gente achou, eu já tinha certeza que não chegaria, né? Porque... a gente sabe, o momento é outro, cara. O cinema tá muito caro no mundo inteiro. E aí, Edu, do outro lado, né? Não querendo fazer comparação, porque eu acho isso bem besta. A Marvel lançou lá o Thunderbolts e meses depois, hoje, na data que a gente tá gravando, é que liberou online, né? Pra galera assistir no Disney Plus. Então,
ele teve uma janela bem maior, que é o que a gente quer, cara. Eu quero uma janela grande mesmo, cara. porque pelo menos o Exato. cara que ele decidir não ir no cinema, ele tem que sangrar um pouco, Tem que entendeu? Falar assim, esperar, não, pô, me exato. lasquei, não vi no cinema, só tem agora Exatamente. esse can hip aqui horroroso, com a galera passando na frente do cinema, alguma parada Aí assim. E, John, você imagina os distribuidores agora aqui no Brasil, as redes de cinema. Porque aqui no Brasil vai começar agora, a partir de amanhã, né, a partir de hoje, né? Porque o nosso episódio sai na quinta-feira, vai ter a semana do cinema. Cinema a R$10. E aí vai ter o Superman. E aí, cara, o que tira de público você lançar o filme digitalmente? Não? Quebra total, cara. Quebra total. Isso é horroroso, uma péssima decisão e uma baita de uma mentira. Porque o James Gunn, ele veio, quando ele assumiu a DC, ele veio quase como anticristo. Ele, não, que nós vamos mudar tudo e seremos a resposta pra tudo e não sei o quê. E aí agora, cara, parece que ele só tá... Acho que subiu um pouquinho a cabeça, né? Subiu. Mas vamos falar, outro erro foi a Warner ter perdido o Christopher Nolan aí, porque... Tenet. E você comentou do palíndromo, né, Edu? É bacana a gente ir um pouquinho pra história e falar da onde é que veio essa palavra Tenet. Né, que se eu não me engano, a tradução dela significa princípio, e ela vem de um quadrado chamado quadrado de Sator, que é uma pedra que ela tem diversas palavras que lida, não importa a direção que você lê a pedra, ela sempre vai ter uma palavra com o mesmo significado do que tá ali. Então a palavra tem escrito Sator, Tenet, ópera e arepo e rotas, né? Porque... Qual o nome do vilão do filme? Exatamente, cara. Sator, o nome do aeroporto, da empresa do aeroporto, Rotas, e o cara que esqueci o nome da menina, cara, que vendem lá o... que a personagem dela, ela vende um quadro falso. Ela compra um quadro falso, quer dizer. A Cat, né? O nome da Cat. personagem é Elizabeth Debicki, né? Isso. A Cat, ela compra um quadro falso, né? Ela vê propositalmente errado e compra um quadro falso. O nome desse cara que eles compraram um quadro falso era Arepo, né? E a cena que abre o filme é uma cena numa ópera. Então, ele faz questão de colocar esses detalhezinhos durante o filme, né, cara? Que torna a coisa interessante. E eu vou te contar, cara, eu tive que assistir esse filme pelo menos umas 4 vezes, Edu, pra começar a entender ele direito, assim, ó, o que ele, sabe, as mensagens escondidas nele. Pra mim, isso, pro bem ou pro mal, é a melhor coisa de Tenet. É você ir assistindo várias vezes e descobrindo cada vez mais uma faceta dele. Talvez as outras coisas não fiquem bem atrás, assim, no quesito replay do filme. Quando esse filme foi lançado, né, Joe? Antes de ser lançado, na época de trailer, de teaser, né? Na época que teaser era teaser mesmo, né? Aquela coisa de 20 segundos. Hoje em dia o teaser é um trailer, cara. Chamar um troço de 2 minutos e meio de teaser é sacanagem. Que teaser é um spotzinho e acabou. Se dizia muito, se especulava que era uma continuação da origem, né? Você falava muito disso, que seria tipo uma origem 2, mas você vê que não tem nada a ver, né? Era só especulação. E eu gosto muito da abertura desse filme, João. Aquela cena na ópera ali, cara, é muito intrigante. Para você apresentar aquele universo, aquela coisa da bala, né? Que retraindo ali a bala, em vez de ir para frente, ela vai para trás. E aí você vê, né? Tem um lugar que tá, né? Que tem o tiro da bala e ela sai dali. É uma visão assim, bem interessante. A fumaça voltando para dentro do buraco, exato, né? Isso cara, é muito maneiro. Muito legal, a coisa da entropia, né? Dos objetos e tal. Eu acho muito legal. E você falou do John David Washington, né? Que a gente gosta muito lá. Temos o Infiltrado na Clã, né? Que ele arrebenta lá no filme. Né? Ele tem aquele filme com a Zendaya também, que muita gente falou mal, mas eu particularmente eu gosto do filme, eu não acho ele ruim, não. Né? Eu acho que a atuação dele, da Zendaya ali, tá muito legal, mas é engraçado porque ele não é parecido fisicamente com o Denzel Washington, eu não acho ele parecido. Não tem nada a ver. Mas o sorriso, assim, às vezes algumas coisas, algumas expressões dele lembram demais o pai. O jeito que anda, né? Ele tem uns trejeitão assim de... Tem do pai, não tem como dizer que é filho de outra pessoa, você vê ali. Ele ainda tem o caminho dele a percorrer, óbvio, né? Ele precisa mostrar mais, tem poucos trabalhos ainda. O pai dele já é um cara altamente consagrado, é um cara muito querido em Hollywood, porque é um cara muito simpático, né? Você não vê uma pessoa falando mal do Denzel, né? Todo mundo gosta muito dele, mas o John David Washington tá muito bem. O Robert Pattinson, que, porra, é um ator que a gente, né? Quem torcia o nariz pra ele, acho que hoje em dia não tem mais isso. Teria que ter muita má vontade pra
falar mal dele aqui. Tem o Aaron Taylor-Johnson, que aí eu acho péssimo sempre, mas ainda bem que é um papel pequeno. Sim. Apesar de lá no Trem Bala, eu acho que ele é o melhor papel dele, tirando lá o Kick-Ass, né, que eu também acho legal, mas no Trem Bala ele conseguiram encaixar, né, o jeito dele atuar com o personagem ali, e acaba nem atrapalhando tanto. Aqui ele aparece pouco. O Kenneth Branagh eu amo de paixão como diretor, como ator, mas eu tenho questões para falar, até porque tem a coisa do estereótipo russo, né, que a gente tem que falar aqui, isso para mim pega um pouco, mas é um grande ator, e ele trabalha com a mesma equipe, né, John? A gente sempre fala isso, que o grande diretor, ele costuma trabalhar com uma equipe sempre ali, né, ele consegue se acostumar com a equipe, ele é o roteirista também do filme, né, o Christopher Nolan, e ele trabalha com o Goranson, né, o Ludwig Göransson, que está sempre com ele aí, ganhou o Oscar com ele em Oppenheimer, é um dos compositores jovens aí mais destacados do momento. Ele trabalha com o Roth Van Reutemann, que é maravilhoso, um dos melhores fotógrafos também da atualidade, a fotografia desse filme é muito boa. Eu tenho questões com o som, apesar do som ser muito importante nesse filme, e ter momentos assim que são maravilhosos do som do filme, mas às vezes até questão da trilha com o que está aparecendo de efeitos sonoros, às vezes atrapalha um pouco. Muito se falou aí disso, né, John? De, às vezes, as pessoas... Até quem é americano, que é inglês, que tem o inglês como idioma nativo, reclamou um pouco de, às vezes, não conseguir ouvir nesse filme, Sim. né, algumas falas e tal. No Oppenheimer eles consertaram isso, não tem isso. Mas a trilha, ela é meio angustiante, né, John? Ela trabalha muito, né, com o que está acontecendo ali na tela. Me lembrou muito o Joias Brutas do dos irmãos Safdie, né? Sim, Me lembrou muito ali, que é uma trilha muito angustiante, porque tem lá no outro filme, você tem, né, o Adam Sandler fazendo um apostador, então o cara que vive no fio da navalha, ele está sempre muito preocupado, e aqui você tem os personagens o tempo inteiro. Esse filme não para. Ele tem pouquíssimos momentos de respiro. Sim. Né? Ele tá o tempo inteiro, e a trilha tá ali sempre. São poucos momentos também, né, John, de silêncio, em que não tá tocando trilha. Exatamente. E quando o filme para, Edu, ele para pra te meter explicação. Ele tá falando coisa do filme, ensinando regra do filme, não sei o que, não sei o que. Aí cena de ação, explosão, voo, a gente voltando no tempo. Então realmente esse ritmo é frenético. Só um adendo ao que você comentou, que pra mim foi uma das coisas que eu inclusive anotei. Eu falei, cara, é muito louco assim, porque eu acho que o Nolan sacrificou certos pontos do filme em prol de se dedicar à estrutura de viagem no tempo e toda essa coisa que ele estudou pra fazer esse filme. Por quê? Quando você olha pro Sator, cara, que foi o que você comentou, mano, parece vilão de Power Ranger, assim. Eu sou mal porque eu sou mal. Sabe o que parece, eu sou John? ruim porque eu sou ruim, o mundo que se exploda. A parada bem 2D, assim, tá ligado? E é o cara, Edu, só não querendo te cortar, é o cara que escreveu Coringa, tá ligado? Do Heath Ledger. É um cara que ele sabe aprofundar um bom vilão. Ele fez o Harvey Dent lá, que, pô, cheio de profundidade. Até o Bane, que a galera não gosta muito, mas eu acho muito top pra aquela adaptação. Aí você vê esse vilão aqui, putz grila, cara, a parada é bem qualquer coisa, assim. Nossa, eu vou explodir o mundo. Eu gosto muito do Bane lá até o segundo ato. O terceiro ato eu acho que cai muito o personagem. Um personagem que era extremamente poderoso, Sim. Aterrorizador. E aí você, no último ato, ele é tirado pra merda, né? Primeiro que ele é um escravoceta ali, né? Que a mulher faz qualquer exato. coisa pra ele, bizarro. Exato. E aí você não aproveita aqui também, né? Não aproveita ali o que já estava acontecendo, que estava construído ali. Agora, me lembrou muito, John, os vilões do 007 lá na década de 60, cara. Perfeito. Era muito disso lá, o Dr. No, né, Goldfinger, que era aquele vilão pelo vilão, vou conquistar o mundo, só faltava dar a risada. Né? E, cara, eu imagino o cara russo assistindo esse filme, ver aquele sotaquezinho do Kenneth Branagh, e talvez seja o mesmo problema que os brasileiros do Nordeste têm quando vê a novela da Globo, né? Vê um carioca ou paulista fazendo sotaque de nordestino. Oxente, moinha, né? E outra sempre coisa, a mesma coisa. E outra coisa, eles acham que Nordeste é uma coisa uniforme, porque não tem Bahia, não tem Sergipe, não tem Piauí, não tem Pernambuco. São sotaques completamente diferentes de um estado para o outro, às vezes de um município para o outro, dentro da Bahia. A Bahia é enorme, né? Pernambuco é enorme, então tem essas mudanças. O vilão, você tem um ator muito, muito grande, né? Um cara que é diretor também, um cara shakespeariano, né? Trabalha muito com
com as peças de Shakespeare na Inglaterra, e é um cara subaproveitado no filme. É engraçado que tem uma pequena participação do Michael Caine, né? Se tem filme do Nolan, tem que ter um Michael Caine em algum Sir momento, nem que seja uma Michael, né? cenazinha. Eu amo o Michael Caine aqui, né? Ele é maravilhoso. Tem o Himesh, como é que é o nome dele? É o Himesh Patel, lá do Yesterday, né? Fazendo Mahir ali também, que é um personagem que aparece pouco, mas é um ator, né? Carismático também. Eu gosto ali da pequena participação dele ali, né? Elenco de apoio ali, né? Na coisa do pessoal do Tenet, né? Esses momentos em que o filme dá uma pausa pra construir plano, pra correr a história, cara, são maravilhosos, assim. Eu sei que a galera reclama muito do Nolan ser muito expositivo, de explicar muitas vezes a mesma coisa, mas aqui quando você tem um elenco bacana, tipo, Robert Pattinson tem um papel super leve, tá ligado? O cara tá lidando com o fim do mundo e é super tranquilo, falando ali, ele é muito carismático nesse filme, então, e ele tem uma química muito boa com o John David Washington, né, como o protagonista. Isso é importante ressaltar, que o protagonista do filme não tem nome, né, ele é o protagonista, o filme não se dá o trabalho aí de explicar, provavelmente tem algum E é só o protagonista pra nós, porque dentro do filme ele não é nada. Ele não é nada, exatamente. E uma hora a mulher fala isso, né, aquela indiana, ela fala, olha, pra você conseguir chegar nele, você tem que ser um protagonista que ninguém conhece. Entendeu? Então, tipo assim, aí ele... beleza, então essa é a minha personalidade e tudo mais. E outra coisa que eu achei muito interessante, Edu, a gente comentou, uma coisa que eu acho muito inteligente, que dá, quando você assiste de novo, pelo menos pra mim, ficou muito bacana, é que tanto a primeira cena do filme, quanto a última, se passam no mesmo dia. Isso é uma parada assim que eu achei bem bacana, porque o filme abre o Sir Michael, né, que é o personagem do Michael Caine, ele fala, olha, no dia da ópera teve uma explosão, né, em tal lugar, que é onde vai acontecer o final do filme. Ele fala, então foi ali que eles enterraram a bomba. Então você tem aquela viagem, né, sem contar a cena do aeroporto, que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente, mas... esses cuidados no roteiro, essa dedicação de, poxa, vamos montar cada peça. A gente já tinha visto isso num filme que, inclusive, futuramente deve vir pro Cashback, que é o Memento, lá, Amnésia, né? A tradução dele aqui no Brasil. Que você vê que o Nolan realmente gosta... legal, né, John? Só te cortando um minutinho, que o nome do filme é Amnésia, e sendo que no filme o cara fala que não tem amnésia, né? Exatamente. O Memento era um nome que eu acho que não precisava nem traduzir, cara. Memento já seria ótimo pra falar. É um falar. nome de peso, né? Exatamente, já falar em português. Então essa coisa de você construir uma história e você vai adicionando personagens. O Nolan gosta de colocar, né? Em Oppenheimer ele viajou com isso, saiu colocando um monte de ator popular, assim, conhecido. Mas aqui ele faz isso também, foi o que você comentou. Tem um cara lá do Yellow, ele sai colocando um monte de atriz. Até aquela atriz indiana, talvez pra gente não seja tão conhecida, mas ela tem um público, porque ela faz filme nesse nicho. Eu até anotei o nome dela aqui pra gente citar. Dimple Kapadia, fazendo a Priya, né? Fazendo a Priya. Perfeito, exatamente, a Priya. Ela é bem conhecida lá, a galera de Bollywood lá. Sim. Então ele consegue trabalhar isso bem. De, poxa, eu vou usar esse ator, e você não sente aquela coisa tipo assim, nossa, não serviu pra nada, nossa, fez fanservice de ator famoso. Não, o cara vem, ele tem um propósito, né? O cara do Yellow, por exemplo, ele vem, ele cita a missão, desenvolve, sabe? Vai pra frente a história e ele some, é isso, cara, é isso que ele faz, e é bem bacana. E essa dupla do Robert Pattinson com o John David Washington eu achei maravilhoso, cara, de verdade. O John David Washington é mais molecão, né? Você vê que ele é baixinho ali, às vezes ele cai pra porrada, não sei o que, tem mais um gingado, e o Robert Pattinson é todo fino e tal, ele é mais alto, tá usando sempre... O cara usa scarf, tá ligado? Cachecol ali, usando sempre roupas todo finas. chique. Então isso é bem bacana. Gosto da teoria, inclusive, que eu vi na internet, de que ele é filho da menina, cara. Isso faz total sentido pra mim, eu acho isso muito bacana. Da Kate, porque... tipo assim, faz sentido ele ter esse apego. Talvez lá no futuro, John David Washington seja um padrasto pra esse personagem. A criança nunca é mostrada muito de frente, é sempre o rosto, e eles têm o mesmo cabelo, né? Então eu gosto dessa teoria, por isso, até porque ele dá a vida pelo protagonista no final do filme, porque, poxa, você salvou a gente, cuidou da gente e tal. Eu gosto bastante disso. Mas como o tempo não é linear, ele tá sempre vivo, né? Ele tá morto, tá vivo, né? Exatamente. O tempo não é linear.
E aí você vê, o Nolan gosta muito disso, porque no Interestelar também tem mesma coisa. Ele gosta de mexer com o tempo, né, cara? E eu adoro, sabe? Eu sou fã lá do A Chegada, porque justamente ele trata do tempo não linear. Muita gente acha que, quer dizer, acha até porque também é sobre isso, da coisa da comunicação, né? De você se comunicar com... Né? Diz muito que a gente tem aqui na Terra, que a gente, com, às vezes, línguas diferentes, povos diferentes, você não consegue se comunicar, e aí vem seres de outro planeta e você consegue se comunicar. O filme também é sobre comunicação, mas é muito também sobre a questão, né, do tempo ser não linear. E isso, para mim, é uma teoria que faz todo sentido, até a questão do déjà vu, né? Que às vezes a gente tem, muita gente associa alguma coisa espiritual, né? Fala, meu Deus do céu, isso aí, eu já devo ter vivido em outras vidas, né? Ou vem diversos pensamentos. Para mim, não. Para mim é só porque a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. E como a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, às vezes tem esses lapsos temporais e você consegue perceber coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Por isso que dá esse meio que esse revertério na nossa cabeça. E é uma forma até da gente não enlouquecer, porque imagina se a gente tivesse consciência que tudo é vivido ao mesmo tempo. A gente, determinadas decisões, a gente talvez não tomaria, o livre-arbítrio seria muito prejudicado, né? Se fosse questão disso. E o filme, obviamente, ele tem um MacGuffin do começo ao fim, né? Que é aquele objeto lá, né? Que foi dividido em 9 partes. Aí muita gente diz que tem muito a ver também com Harry Potter, né? Porque tem as 9 Horcruxes, né? E no Harry Potter também tem isso também. E aí, eu até brinco, John, como o filme tem essa coisa do tempo ser não linear, a gente pode até dizer que Oppenheimer é uma continuação do Tenet, né? Porque é uma questão de bomba nuclear e tal, e é o filme que começa, é o futuro influenciando no passado, né? Então, tanto que o Oppenheimer, John, é citado no Tenet, né? Que comparam a cientista que descobre a coisa dessa viagem no tempo, desse retrocesso, que ela, o cara comenta, ao contrário do Oppenheimer, ela resolveu destruir o equipamento dela, dividindo em 9 partes. E aí a galera do futuro começou a interferir, né? Porque viram que a galera do passado estava destruindo com a vida na Terra. Eles falaram, é melhor começar do zero, né? E a gente resolver tudo a partir daqui. É por isso que surgem essa galera que acaba se associando ao personagem do Kenneth Branagh. E aí, para mim, é um problema, porque o personagem dele, cara, é um cara muito frágil. E aí uma associação dessa mundial, uma conspiração dessa mundial, se associar a um cara fraco. Porque é um cara que é muito passional, não é um cara que, né, eu vou decidir tudo aqui, e resolve associar o fim do mundo dele ao término dele com uma mulher, cara. Eu achei muito fugaz ali a coisa, não sei a tua opinião. Pra mim, o maior problema desse filme é você explicar por que esse cara é o The Chosen One, sabe? Por que ele foi escolhido, né? Porque por acaso o cara no lugar certo, na hora certa. Né? Então, o filme dá essa desculpa, fala... Porque a partir do momento que a pessoa que recebe manda a mensagem pro futuro, qualquer um que recebesse a caixa teria o nome lá, porque recebeu, a pessoa vai... então esse que recebe, então eu vou colocar o nome dele aqui dentro. E aí você reformula o passado. Mas assim, ainda assim, você fica, caramba, por que não, sei lá, um presidente de um país pequeno, sabe? Um cara que tem poder e sabe que tem cara influência. Mais analítico, né, John? Exatamente, um cara mais frio. Fala, pô, vamos fazer o seguinte, galera da turma dos Illuminati do mal aqui, vamos mandar pro meu eu do passado, entendeu? E aí o cara vai e manda e não sei o quê. Fazer o mesmo do John David Washington, né? Mandar pra ele mesmo. Exatamente, pronto, fechou, é isso. Entendeu? Eu vou mandar pra mim mesmo, e aí lá eu vou guardar e vou fazendo. Até porque, se eu mando pra mim mesmo, muito provavelmente eu começo a ter a consciência daquilo que eu fiz no passado. Então, sabe, você entra nessa loucura. Mas isso é uma coisa que o filme falha. Por isso que eu falo que o vilão, pra mim, talvez seja um dos pontos mais fracos. Porque, cara... assim, motivação esquisita, aquele relacionamento tóxico é uma parada dele com a esposa, você pensa, mano, por quê? Saca, um cara, sabe, vivendo por viver, assim, aí esse tem cara é uma bomba relógio, John. Como é que você vai Exatamente. colocar o mundo nas mãos de um cara que é extremamente passional? Esses caras que colocaram tudo na mão dele poderiam ser traídos a qualquer momento. Exatamente. Porque é um cara extremamente passional, justamente o cara que você não pode confiar. É isso. E não faz sentido. E aí tem um outro problema, John, que é recorrente na carreira do Nolan, que é não saber escrever personagens femininas. E aí, se você elimina essa personagem
da Cat, você resolve muita coisa, porque ela para mim, ela dificulta um pouco a jornada do personagem do John David Washington, porque cria essa coisa desse melodrama, que para mim não funciona muito bem, porque ele começa a pôr em xeque as coisas que ele tá fazendo por conta dela, por pena dela e tudo mais, é um cara também extremamente analítico, não faz muito sentido, e aí prejudica o personagem do vilão também. E aí, vamos ser sinceros, a Elizabeth Debicki é muito fraca, cara. Então, tem gente que jura de pé junto que ela seria uma excelente Mulher Maravilha. Você acredita? Deus me livre, cara. Não dá não, velho. Não dá não. Primeiro que ela é muito alta, o corpo dela muito magra. É magra já, ela tem aquele biotipo de modelo meio esquisito. Sim. Então já não ela cola. Ela é gigante, né? Ela é muito alta. Sim, e é assim, não rola não. E realmente, cara, eu nem acho, Edu, que ela é tão fraca. Mas eu acho que o roteiro, né? O personagem é mal escrito. Exatamente, perfeito. O personagem é mal escrito, cara. Tu tem, assim, uma motivação muito simplória de a mãe querendo proteger o filho. E ainda assim parece que ele faz um arrozinho com feijão, assim, bem socinho, sabe? Tipo, vamos... A mãe quer proteger o filho, a mãe quer proteger o filho, a mãe quer... É isso, tipo, não é o mundo, eu quero... Meu filho é meu mundo. E vivendo um relacionamento tóxico ali, tipo, uma mulher daquele tamanho que quebraria o cara em 2 porradas, tá ligado? O ator, um baixinho, inclusive, você tá comentando desse ator que faz o Sator, ele dirigiu o Thor, né? Outra parada também, assim. Porra... Né? Eu gosto muito dele, cara. E esse assim, é um relacionamentozinho bem qualquer coisa que o Nolan faz. Eu não sou muito de falar assim, nossa, o Nolan não sabe escrever mulher, mas, cara, aqui não tem como defender não, cara. É uma personagem bem fraca, que o romance dela, nem sei se dá pra contextualizar como um romance. Não chega a ser consumado, né? Não chega a ser algo realmente simbólico. Né? Porque também não combina os dois, né? Tu vê que é uma parada... Ele é gigante, ele é baixinho, E assim, ele é outra vibe, ela é uma vibe completamente diferente, assim, e tal. Então, cara, realmente ela facilita... Eu acho que ela facilita a entrada dele em contato com o Sator, né? Até porque ele usa isso, ele fala, não, eu vou destruir o quadro, e aí você vai, ele dá esse golpe nela aí. Só que aí depois ela fica perdidaça, por pura pena, né? O cara é ruim, entendeu? O cara comeu a pílula de cianeto lá pra morrer, pra não confessar nada sobre a CIA e não sei o que. Aí chegou numa mulher loira alta e ele falou, não, calma, fica aqui, eu vou cuidar de você e seus filhos. É uma parada que você tem que forçar pra tu acreditar nisso, né? É o que eu comentei, Edu. Parece que ele gastou tanta energia fazendo a catraca, fazendo... O universo, como as 7 pieces. Gravar, exatamente. As 7 pieces são muito bem feitas. Putz, grila, as cenas de luta, cara. Vamos falar da cena do aeroporto? Cara, que coisa bacana tu vê e aí depois você revê, só que tá vendo ao contrário. Cara, eu achei essa cena maravilhosa. Assisti essa cena a primeira vez, foi muito bacana quando você vê voltando. Porque eu sou mega desligado, então assim, eu nunca imaginei que ele estaria lutando com ele mesmo. Entendeu? Que fosse ele descarregando a arma, John, pra ele próprio não atirar nele. Não atirar nele, cara, isso é maravilhoso, cara. É muito bem feito, de verdade. As cenas de luta, tem vídeo making off fazendo. Pô, a galera de dublê arrasou, cara. Mandou bem pra caraca. O John David Washington fez a maioria dos stunts também ali. Cara, muito bom. A galera jogando o pé lá pra cima como se estivesse fazendo em reverso. E depois gravando algumas realmente em reverso. Pô, muito bacana. O Nolan ter jogado um avião, explodido um avião de verdade, foi muito bom, porque a cena é grandiosa de ver. Eu tenho uma pequena crítica, que eu acho que essa cena não é muito bem filmada, né? É tipo assim, ele põe a câmera e joga o avião, é isso. Se tu reparar, é só umas câmeras paradas acompanhando o avião. Você pega um diretor de filme de ação mesmo, o cara sabe fazer a cena, entendeu? Imagina o William Friedkin dirigindo uma cena. Nossa, isso é louco, ele valorizaria muito mais. Muito, o Nolan só, tipo, sabe, tô preocupado em dar tudo certo, eu vou só ligar a câmera. Ainda mais que é uma cena que não dá pra repetir, que não dá pra ficar explodindo exatamente. A cada dia, né? Você vê que ele tava meio que desconfortável ali, mas é bacana, cara, é muito bem feita essa cena. Eu gosto muito dessa cena, gosto muito daquela cena de perseguição de carro, que também acho sensacional. Muito boa. E aí depois ela retorna a mesma cena pra você entender o que aconteceu ali. Eu até não acho ele tão complicado, não. Você falou aí da coisa de... na primeira vez, eu já meio que suspeitava que ele estava contracenando ali com ele mesmo ali. Olha aí, porque o cara tava completamente escondido e tal. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Por que esse cara tá todo mascarado aí? Eu falei, cara...
E aí eu falei no início, na questão do Exterminador do Futuro, porque lá no Exterminador do Futuro, obviamente todo mundo lembra, você tem o John Connor mandando o Kylo Reese para encontrar com a mãe dele no passado e evitar que o T-500, né, pegasse, né, o personagem do Arnold Schwarzenegger, pegasse a mãe dele, né, a Sarah Connor. Aqui você tem o protagonista, ele é o Kylo Reese de si mesmo, né? Porque ele manda a si próprio ali para resolver, manda também o personagem do Neil lá, que é Neil, né, o personagem do Robert Pattinson, né? E aí é muito interessante depois a explicação no final, ele dizendo, não, você ainda não me conhece e tal, mas nós somos grandes amigos e tal. É bem interessante essa coisa da personagem feminina. Aqui nós temos a Elizabeth Debicki, né, que eu não acho grandes coisas e tal, no máximo razoável aqui, apesar do personagem dela não ser bem escrito. Ao contrário lá da Origem, que eu acho o personagem da Marion Cotillard um pouco mais bem desenvolvido, e também você tem uma atriz que é milhões de vezes melhor, né? Pelo amor de Deus. Marion Cotillard, atriz ganhadora de Oscar, né? Fazendo o filme da Edith Piaf lá, que é um filme sensacional, né? Falado em língua francesa. É maravilhoso. Para quem não conhece, só um off-topic, né, John? O amante da Edith Piaf foi o cara que lutou pelo título mundial com o Jake LaMotta, do Toro Indomável. Caraca, olha aí. Sabe, ali ela perdeu o amante, até ela ficou meio louca depois que o amante morreu num acidente de avião, né? E ele acabou morrendo ali. Então tem essa ligação entre os dois personagens, o Jake LaMotta e o amante da Edith Piaf ali. Mas eu gosto muito dessas cenas e as set pieces são muito bem filmadas. Essa do aeroporto ali, a questão do avião, realmente ela é meio mais complicadinha, mas dentro ali do setor ali, né, aquelas salas que precisa abrir correndo e tal, é sufocante. E aí eu acho que a trilha trabalha muito bem do Goranson, né, porque ali tem que ser sufocante mesmo, né? Você tem uma fotografia muito boa também do Reutemann ali. O Reutemann é chovendo molhado falar aí de fotografia dele, né? Eu acho que ele e o Roger Deakins aí no momento são os dois fotógrafos assim que mais me enchem os olhos. Quando eu sei que tem os dois trabalhando num filme, eu quero ver por causa da fotografia, que é uma coisa que eu gosto muito. Roteiro, eu não sou muito chegado, então muita gente também fala isso, né, John? Que o Tenet, até por questão porque você vai trabalhar com volta no tempo, com essa coisa de presente, passado e futuro, é muito complicado e você acaba deixando furos, né? O próprio De Volta para o Futuro tem furo. Sim, viagem no tempo sempre vai ter furo, não tem jeito. O Ultimato tem furo, você tem que, né, ter uma suspensão de descrença muito grande, e no Tenet tem a mesma coisa, tem algumas questões ali que você fica, cara, tem que forçar a barra aqui para você engolir determinadas coisas, mas, cara, isso aí para mim passa de boa, eu não ligo para roteiro. E teve agora, eu não acompanho vídeos de cinema, com raríssimas exceções, mas eu prefiro ouvir podcast, ou ler alguma coisa, algum artigo, alguma crítica. Eu prefiro uma coisa mais escrita do que... Esses vídeos são muito rasos hoje em dia, até de gente que é muito boa, mas até por questão do YouTube não distribuir o canal das pessoas. Sim. As o pessoas público é raso. Pra que você vai fazer coisa profunda? E aí você vê gente muito boa, com raríssimas exceções aí, fazendo conteúdos rasos também. E aí teve uma discussão essa semana de um canal que eu não sei qual é o canal, mas falaram que é um canal com mais de 200 mil inscritos e tal, falando dos furos de roteiro de A Hora do Mal, sendo que o narrador da história é uma criança. É tipo uma lenda urbana, John. E ele retratando uma coisa. É tipo lá o personagem do Tom Hanks, né? Lá no Elvis, que é um narrador não confiável, e você querer olhar o Elvis e falar, não, mas isso aqui não aconteceu, ele não conheceu o B.B. King dessa forma, o Little Richard ele não conheceu dessa forma, porque é um narrador não confiável, ele vai contar tudo do jeito que mais, né, é vantajoso para ele. E A Hora do Mal é uma criança narrando o que aconteceu. Obviamente, uma criança não vai lembrar de tudo que está acontecendo, cara. E aí a pessoa se deu o trabalho de olhar, destrinchar os furos de roteiro. E aí, quando você vai estudar cinema, John, você percebe que furo de roteiro, cara, dane-se, eu não vou falar uma palavra mais agressiva aqui, senão o YouTube vai bloquear nosso vídeo, mas quem tá ouvindo entendeu o que eu queria falar. Porque, cara, não importa pra mim se o Tenet tem furo de roteiro, se tem algumas coisas que não se encaixam por questão de viagem no tempo, cara, eu não tô nem aí, entendeu? Eu quero aproveitar o que tá acontecendo ali, eu quero ver se o filme é bem filmado, se é bem atuado, e ele tem muitos momentos ali empolgantes no filme, cara, tem muitos momentos ali que eu curto
e me deixa na ponta da cadeira. E é um filme de 2 horas e meia que, para mim, passou tranquilo. Não é um filme que eu, ai meu Deus do céu, olhando no relógio toda hora. Ele foi caminhando ali e eu consegui aproveitar o filme inteiro ali, aquela parte final ali que você tem, que eu acho sensacional, a coisa da pinça temporal, né? Que você mistura o que anda para frente, o que anda para trás ao mesmo tempo. Eu acho isso. Ali tinha que ter explicação, não tem jeito, aí tem que ser o método Nolan de explicação, porque senão quem não é cientista, quem não é físico, né, não vai entender porcaria nenhuma, né? Talvez os físicos olhem ali e achem também muito besta, né? Porque, obviamente, a explicação ali é o for dumb, né? Para as pessoas bem novatas ali entenderem pelo menos o que está acontecendo. Mas eu acho que ali se faz necessário para explicar. Eu adoro esses momentos da pinça temporal, cara. Ah, cara, maravilhoso. Essa questão que você falou do furo de roteiro, assim, ele só vai incomodar se for uma parada absurda que estraga a experiência do filme. Entendeu? Agora, se for coisa básica, ai, fulano olhou pra câmera, sabe? Uns negócios assim, a galera coloca furo de roteiro, fulano, pelo amor de Deus. Agora, você comentou, Edu, sobre vídeos, e aí a gente tem que dar também honra quem honra, né? Eu fui pesquisar, porque assim, esse filme, ele tem é muito complicado a questão da viagem no tempo. Eu comecei a dar uma estudada pra ver se eu conseguia resumir, explicar, falar algumas coisas, mas sendo muito sincero, eu não vou fazer isso aqui. Se você quiser, tem um canal chamado Sessão Nerd. Eu nunca assisti nenhum vídeo desse canal, eu só assisti esse vídeo onde ele tá pra explicar a viagem no tempo de Tenet. E ele faz isso com animação, com bonequinho, ele monta todo um cenário pra explicar. Então assim, é muito legal, é um vídeo um tanto quanto longo, acho que tem uns 30 minutos, e ele explica tintim por tintim, né? É muito bacana, vai ser muito melhor do que a gente só falando aqui pra você. Então dá uma olhada lá no canal Sessão Nerd, que o cara explicou direitinho. Excelente trabalho. Mas, resumindo, cara, eu acho que essa viagem no tempo que ele fez, da catraca, é a mais complicada que a gente já viu num cinema, vamos dizer assim, popular. Porque o Nolan é um diretor hoje em dia popular, né? Muita gente gosta dele, tanto por conta dos Batman, Interestelar e tudo mais. E, cara, é muito complicado, porque a partir do momento em que não é essa... Foi o que você comentou, não é uma viagem do tempo, tipo assim, a gente tá vendo tudo voltando. Não, é uma pessoa. Né? O cara entra na catraca e só ele volta. E tem aquela questão também que foi que quebrou minha cabeça quando eu assisti o filme. E nesse vídeo ele explica direito que é aquela coisa de, às vezes, a galera ou surgir do nada da catraca, ou então tem uma cena que o Sator, ele entra na catraca e some. Eu falei, mas por que ele sumiu? Ele não teria que voltar, já que ele tá... Mas não, porque a gente só vê, a gente tá vendo sempre o presente, a gente não vê o passado nem o futuro. Então se o cara tá voltando, a gente não vai ver, saca? O passado. Então, putz, é muito complicado, é muito interessante. Se tem furo de roteiro ou não, eu não tô nem aí, porque a galera não entendeu nem o roteiro. Por que vai entender o furo do roteiro, cara? Pelo amor de Deus, tá ligado? Então realmente isso não importa, ver pelo em ovo, cara. Tipo... Não sabe aproveitar as coisas que são fundamentais do cinema, cara. A gente que estuda, você vai estudar um pouquinho sobre a linguagem, cara, e aí ficam se pegando a coisas que... E aí, cara, isso me mata. As cabines de imprensa que eu frequento, né, ultimamente, infelizmente, não tenho frequentado tanto por conta do trabalho, mas, cara, eu vivo escutando as pessoas falando em roteiro, e eles não entendem o que é roteiro, o que é narrativa, e aí fica confundindo uma coisa com a outra. E aí você tem certeza que a pessoa nunca pegou um roteiro na mão pra ler, cara. Ela não entende o que é roteiro, entendeu? E aí ficam fazendo conjecturas absurdas. E, esse filme não tem noção. Tipo, vai ver um filme do Ari Aster e fica querendo que tenha uma narrativa linear, cara. Entendeu? E não é a proposta do filme ter uma narrativa linear. Tipo, o cara vai assistir lá o Bom Tem Medo, que muita gente falou mal pra cacete. Eu ainda não assisti o último filme dele. Mas o Bom Tem Medo, muita gente meteu malho e tal, porque tem coisas absurdas. Mas, cara, eu consegui entender completamente qual era a proposta do cara. É uma proposta surrealista total. A proposta do Bom Tem Medo é quando, tipo, você não quer ir para um determinado lugar e aí você fica inventando um monte de desculpa para não ir. Só que ele leva isso de uma forma surrealista, entendeu? Então, para o cara atravessar uma rua é uma dificuldade. Aí milhões de coisas acontecem para o cara atravessar a rua. E eu vejo aqui no Tenet muita coisa que a pessoa quer discutir racionalmente. Cara, é uma viagem no tempo. O cara... Exatamente. Entendeu? Que é uma coisa que não existe. E aí o cara quer discutir racionalmente uma coisa que não existe.
E aí fica, porque eu vi muito falando do personagem do Robert Pattinson no ato final. Porque ele faz, ele próprio diz isso, ele faz algumas mudanças que ele tá lá e tá cá, né? Ele tá na parte que tá voltando e tá na parte que tá indo. Né? Ele consegue fazer essa transição. Sim. E ali, cara, você ou você topa o que ele tá dizendo e embarca na aventura ali, ou você fica com essas conjecturas idiotas. Entendeu? Que é o que acontece com muita gente, cara. Simplesmente aceita que é daquele jeito e tenta curtir ali a trajetória do filme. Tem cenas muito bacanas ali naquela parte ali. Tem a tensão, né? Tem aquele tempo ali, porque, né, o Kenneth Branagh está tentando destruir. E você mais ou menos percebe o que vai acontecer, porque em determinado momento a Kate comenta que, né, que viu, que ficou com inveja da mulher mergulhando e tal. Exatamente. E aí quando começa aquela cena de novo no iate, você, aquela mulher, você ela mata, própria, sim. né? Até então eu vai mais acontecer ligado. alguma coisa. Né? E aí é legal porque o cara acha que é a Kate do passado e é a do futuro, porque já tá com a cicatriz ali, né? Então isso é muito legal ali, a forma que vai sendo revelada ali, é quase uma Agatha Christie ali no final. Total, ali. total. É quase uma Morte no Nilo ali, revelando os detalhes finais ali, e aí ela consegue derrotar tudo ali. Essa questão, Edu, que você comentou até do Ari Aster, eu acho que quando você se propõe a assistir um filme, você tá embarcando na visão daquele diretor. Né? Então, a descrença, ela tem que partir um pouco da gente também. Tudo bem você não gostar de um filme, mas tem certas coisas que não dá pra você ficar discutindo. Um exemplo disso, a cena final do filme, qual que é o plano que vai acontecer ali? Não é que o vilão vai explodir o mundo com aquela bomba. Aquilo vai explodir e vai enterrar as 9 peças pro pessoal lá do futuro pegar. Esse é o plano. Aí o cara vem comentar, até nesse vídeo tem um pouco disso, ele fala assim, por que então não explodiu? Aí no dia seguinte foi todo mundo lá, cavou e pegou as 9 peças. Galera, porque não é assim que funciona, cara, sabe? Porque o filme tem que ter um ápice, tem que ter um drama, tem que ter, sabe, um negócio, pô. E outras vezes você só tarda o problema do filme, tá ligado? Então, pô, tem que partir também, cara, de aceitar a aventura, sabe? De, pô, entra nesse carro e vambora, cara. Tá ligado? A pessoa às vezes é muito chato. E é assim, outra parada legal também é que quando ele entra na catraca, sabe o que oferecem pra ele, Edu? Fazer parte do Cashback Gold, cara. Aí. Olha que coisa boa, mano. Estando você retrocedendo, independente da entropia, independente de qualquer coisa, assinar o Cashback vai te fazer feliz no passado, no presente e no futuro. Nossa, isso foi lindo agora. Isso foi lindo. Só não volte para antes de 2021, porque aí não vai ter Cashback Gold. Exatamente, aí a gente já não garante. Tem que ser a partir de 2021, mas nesse tempo aí de 2021 a 2025, você pode entrar ali na catraca e assinar em qualquer tempo, né? E é facilzinho, né? Facilzinho, porque tem a catraca, tem um outro nome parecido, porque para assinar não é na catraca, mas é no catarse.me/cashback, também é com C, né? Então você pode assinar lá R$5 mensais, enquanto não tem o reajuste aí, porque futuramente a gente vai reajustar, menos que uma Coca-Cola, cada vez está ficando, qualquer hora a gente vai dizer, John, metade de uma Coca-Cola, do jeito que está aumentando as coisas aí. Mesmo. Né? Então, baratinho, você assina o cashback. Graças a Deus, tivemos mais assinantes entrando agora, recentemente. Né? Tivemos mais 3 assinantes aí, bem recentemente. A galera tá escolhendo o episódio que quer. Né? Já tivemos o do Gil, né? Falando dos Suspeitos, que foi um episódio maravilhoso, de um filmaço. Né? A Dani acabou de entrar aí, a Daniela, ela vai escolher também. Tem o Lucas também que entrou, ele vai escolher o episódio dele também. Então tem bastante coisa legal aí para surgir. E semana que vem é nosso aniversário. Então imagina, cara, dá esse presente de aniversário pra gente, né? A gente tá precisando muito, né? A gente tá se reestruturando aí com todas as nossas dificuldades, mas a gente tá precisando cada vez mais do apoio de vocês. Então assina lá no catarse.me/cashback ou então pelo Pix. Se você não tem como pagar mensalmente a partir de R$5, mas você tem R$10, R$5, R$20, você pode apoiar a gente também lá pelo nosso Pix, o pcashback@gmail.com. E aí você assina e vai ser feliz, participar lá do grupo. A gente está sempre comentando. O Nicolas esteve recentemente aí em algumas cabines, estava lá falando do Fórmula 1, falamos do Corra que a Polícia Vem Aí, o John assistiu no cinema aí, a gente comentou lá no grupo, estamos sempre falando sobre notícias de cinema, a gente, né, tem o nosso Twitter lá que, né, a gente está sempre assistindo ali, né, observando alguns canais lá de fora que trazem a notícia com
com antecipação. Então tem bastante coisa legal lá no nosso perfil do Telegram, né, pra gente discutir dessa coisa que a gente ama, que é cinema, né? Sendo no passado, no presente ou no futuro, né? Porque a gente fala de filmes antigos, de filmes recentes. Isso aí. E falaremos, né? Porque o Cashback, se Deus quiser, vai continuar aí por muito tempo. Falaremos de filmes do futuro, falaremos da Odisseia. Né? Você que está ouvindo aí lá no futuro, você que está ouvindo no futuro lá o nosso episódio de Tenet, né? Talvez já tenha o episódio da Odisseia lá junto para você ouvir. Né? Tem o episódio da Origem também. Né? Tem o episódio do Cavaleiro das Trevas, que inclusive vale um remake aí, porque o som não ficou muito legal. Futuramente, de repente, a gente faz até esse episódio de novo, faz ele mais completinho. Né? Então tem bastante coisa do Nolan legal aí para você ver e ouvir aí com a gente. Né, John? É isso aí, Edu. É isso aí, cara. Vale muito, muito a pena mesmo fazer parte dessa comunidade que está crescendo, como você disse. A gente está crescendo cada vez mais, cara. Isso é bem bacana. É isso aí, né? E aí o filme, voltando a algumas críticas, né? A gente já falou bem pra caramba aí, mas eu não curto tanto a última cena. A cena lá que ele fala da posteridade, né? Que deixa a mensagem pra posteridade. Eu não curto muito aquela cena final ali, né? Que ela manda a mensagem pra ele matar lá a indiana lá, que é, né, a Priya. Eu acho meio fora de tom ali. Não sei você. Esse filme, ele poderia ter sido cortado ali no final mesmo, tá ligado? Com o Robert Pattinson indo embora, porque é emocionante, entendeu? O John David Washington até que ele fica emocionado, né? O protagonista, porque tipo, pô, a gente vai ter uma amizade bonita no futuro, daqui ao futuro eu vou te encontrar e tal. E ele poderia ter morrido ali o filme, cara. Pum, acabou, Tenet, já era, show de bola. Você realmente não precisava ter explicado mais ainda, né? Aí ele mata a indiana, fala, não, eu deixei a mensagem pra ela, tá aqui, eu sou o protagonista, eu me mandei pro passado, né? Ele explica tudo, a gente entra naquela coisa de explicação, que é bacana, beleza, legal, mas ele confirma uma coisa que nas entrelinhas ali já podia ter deixado claro, tá ligado? Tipo assim, era muito óbvio. Inclusive, outra parada que eu vi assistindo o filme ele acontece a cena da ópera, né? E aí ele é deixado a primeira vez que ele é recrutado, ele é deixado numa estação eólica lá, né? Numa turbina eólica. Ele está ali naquela turbina porque num outro momento ele já está voltando naqueles dias. Teu microfone tá mudo, Edu. É para o eu do futuro dele conseguir agir. Porque Exatamente. eles não se cruzar. Então é justamente para ter esse tempo. Exatamente, isso é perfeito. Então assim, o filme às vezes é tão cuidadoso em umas coisas, em certas ele se excede, fala, pô, você tá explicando. Não preciso ver ele matando essa indiana, cara. Por que ele, sabe, vai matar essa mulher no carro? É meio fora de propósito. Exatamente. Tipo, pô, beleza. Eu podia mostrar ele, tipo, numa forma mais clichê. Ele sentando e montando a Tenet, sabe? Não, preciso, sou eu que sou o protagonista. Ele falando com ele mesmo, sei lá. Mas assim, não precisava ser essa cena não, cara. Ainda mais a mulher avisando, um carro prata na esquina. Pô, todo carro será que ela viu? Será que ele ficou entrando em todos os carros que... Né? É meio bizarro você pensar na logística de, quando chegar um carro forçada de barra, estranho em você me avisa. Cara, sei lá, meio forçadão. É verdade. Essa parte podia cortar. É tipo, pra mim, aquela cena do Einstein no Oppenheimer. Falando do Oppenheimer. Podia cortar, né? O Nolan é meio Stephen King, né? Não sabe terminar os filmes, né? Né? Fica meio essa barriguinha ali no final que poderia tirar ali e o filme ficaria perfeitinho ali. Queridos Cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Edu Schneider e hoje nós vamos falar de um filme palíndromo. Nós vamos falar de Tenet, de 2020, filme que foi lançado em plena pandemia, época bem difícil das nossas vidas, né? Que parece que já passou muito tempo, mas tem só 5 anos aí. E, obviamente, por um episódio maravilhoso de um filme do Christopher Nolan, que eu sei que tem muitos fãs aqui no Cashback, né, desse diretor, que é um diretor renomado, ganhador de Oscar recentemente. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu sei que tem muita gente que também não gosta, né? A gente vai comentar sobre isso também. Alguns vícios, né, que o nosso querido Nolan tem, a gente vai comentar as virtudes também, obviamente, mas é um episódio muito especial. E, obviamente, não vou estar aqui sozinho. Estou aqui com o meu amigo, que o nome dele não é um palíndromo, John Souza.
Olá, inclusive meu nome ao contrário é horroroso, fica satanojo, Edu, pra você ter ideia. Meu nome ao contrário, assim, é abominável, cara. Rapaz. Mas é isso. E aí, galera, como é que vocês estão? Tô animado pra falar desse filme, espero que a gente consiga falar tudo sobre ele. Tem muita coisa pra falar sobre ele. Eu acho interessante a gente definir que, assim, a gente não tá aqui pra explicar Tenet, né, Edu? A gente tá aqui pra conversar sobre Tenet. Então, já vai que, assim, galera, a gente não é, né, físico, a gente não tá aqui pra, nossa, ficar, não. A gente vai falar do filme em si, da experiência, que eu acho que vale a pena. É isso aí. Então, pegue sua máquina do tempo ou sua inversão, né? E se prepare, porque o hype já vai começar.